E por que razão, gente, um autêntico anjo do Senhor entregaria a ela falsas profecias que ela iria publicar ao longo do seu ministério? Não era tão brother esse anjo, né? Poderia falar, ó, dá um toquezinho, ó, isso aí não vai acontecer, Ellen White. Ou passava errado para ela mesmo. O anjo mesmo falava errado para ela. E por que esse anjo também entregaria a ela falsos ensinos que distorcem o evangelho de Jesus? Para pensar, 26 anos caminhando. 26 anos caminhando junto. Sabe o que é isso? 26 anos caminhando junto. E passar todas essas informações erradas aí. Estranho. Mas sabe quem costumava fazer a mesma coisa? O anjo relator do Joseph Smith. Sim, do profeta Mormon. O anjo Moroni. Você lembra dele? Sabe qual outro anjo que também passava informações equivocadas para o seu profeta? O anjo relator de Maomé. Que, segundo ele, era o próprio anjo Gabriel. Vocês estão entendendo, gente? As similaridades da coisa aí? Pra você que é adventista, você não acha estranho isso? A mesma coisa que acontecia com Ellen White acontecia com os Mormons. E também com Maomé. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, vídeo 10. Hoje falaremos sobre as visões de Ellen White, as estranhas visões que ela tinha. O título do livro desse capítulo é Ellen White, visões, e mais visões, e mais visões, e mais visões, e um anjo relator. Tá muito interessante, galera, você tem que assistir até o fim. Nós falaremos, por exemplo, sobre como os médicos que presenciaram Ellen White durante seus estranhos transes e visões, qual que era a opinião deles a respeito, né? Médicos que cuidaram dela durante anos, enfim. Falaremos sobre isso, nós compararemos também o número de visões e o tipo de visões que ela tinha com as escrituras, os profetas bíblicos, enfim. Tá muito bacana. Mas antes de a gente entrar de cabeça nesse tema, vamos falar novamente sobre a promoção Descortinando o Adventismo volume 3, como sempre. No YouTube, você já sabe, é sempre a mesma coisa. O melhor comentário leva gratuitamente aí na sua casa, sem custo algum, o volume 3. Quem já ganhou pode continuar comentando, mas não vai ganhar novamente no YouTube, né? Queremos sim que vocês comentem, falem o que vocês estão achando aí do vídeo. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Essa série é a última série sobre Adventismo e realmente, galera, esse livro tá muito forte. Como eu falei no vídeo passado, o livro chegou, após a diagramação, ali a 528 páginas. A gente conseguiu, né, acabou passando ali não era a nossa intenção, né, que ficasse tão grande, mas acabou ficando maior do que o volume 1. De 480 páginas e maior que o volume 2, né, de 360, 370 páginas o volume 2 tem. Mais de 600 notas de rodapé o volume 3. Enfim, muita informação inédita no Brasil. Você não vai achar isso em nenhum outro lugar. Essa série, aliás, esses 3 livros aí, gente, no Brasil não existe esse trabalho nada igual, assim. Então, não é porque é meu, toda honra e glória a Deus, mas se você quer saber mais sobre o Adventismo, quer entender o porquê que o Adventismo é uma seita, adquira os livros, dê de presente ou assista a série. Enfim, na série a gente resume os livros, né? Já tem muita informação, já é mais do que suficiente, mas claro, no livro tem mais coisa, enfim. Tem gente que gosta aí da informação em forma literária, tem gente que gosta de informação em forma de vídeo, fique à vontade. A gente não está fazendo isso para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Na verdade, é
uma grande dor de cabeça e um privilégio, né? Estar sim cumprindo o nosso chamado diante de Deus, mas não, a gente vende os livros para ter mais dinheiro, para imprimir mais livros e o ministério, para que o ministério se sustente e para que a gente possa alcançar muitas pessoas e libertá-las em nome de Jesus. Tá bom, gente? Você também pode adquirir o livro no site descortinandoadventismo.com. Ali você tem o volume 1, o volume 2, o volume 3 e a opção do combo, né, com um descontinho bacana ali. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai deixar esse combo ali, então aproveitem agora. Talvez seja só esse mês, a gente está vendo ainda, mas por enquanto está lá. Na Amazon você pode obter também volume 1, volume 2, volume 3 e também a versão Kindle ali, e-book na Amazon, muito bacana para quem gosta desse tipo de leitura ali online, né? Muito interessante, bem mais barato, enfim, tá lá a opção também para vocês. E no Instagram promoção, hoje, a gente sempre faz alguma coisinha diferente no Instagram. Hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje é a vez do volume 2, para quem tem o volume 2 aqui, ó. Volume 2, lançado pela editora Quatro Ventos em 2021. Muito bacana, a gente fala só sobre o sábado, para quem tem, sabe. Bem teológico, bem mais teológico do que o volume 1. O volume 1 também tem bastante teologia, mas o volume 2 é mais teológico mesmo. Bem interessante, vai explicar praticamente tudo ali a respeito do sábado que você precisa saber para entender que você não precisa guardar o sábado como cristão gentil. Deus não te pediu isso, tá? Ele pediu somente ao povo de Israel, mas enfim, tem lá o playlist do volume 2 no YouTube, gratuito, e o livro Descortinando o Justiça, volume 2, falando só sobre o sábado, e o decreto dominical, bem interessante. Para você que tem esse livro, então, o que você faz? Você bate uma foto dele ali contigo, ou em cima da tua mesa, enfim. O importante é que você esteja batendo uma foto do seu livro, tá? E você vai jogar nos seus stories e você vai marcar 4 pessoas que precisam saber desse livro. 4 pessoas que precisam saber da série Descortinando o Adventismo, mas principalmente do volume 2, né, porque você está marcando ele aí, e agora do volume 3. Quem você achar interessante marcar, marque e me marque também, @GleisonPers, ou seja, no total você vai marcar 5 pessoas, né, contando comigo. E você vai escrever, eu quero, hashtag Jogo da Velha, volume 3, ou eu quero Jogo da Velha Descortinando o Adventismo, volume 3, ou eu quero Jogo da Velha Descortinando o Adventismo VOL 3. Qualquer um desses 3 hashtags você vai estar no jogo aí. E a gente vai sortear. Vai ser aleatório, tá? A gente vai escolher um. E essa pessoa eu vou mandar para a pessoa que bateu a foto, tá? Não é para quem você marcou ali, não. As pessoas que você marcou no arroba ali, no Instagram, é só para que elas saibam a respeito, né, do material e talvez tenham interesse a respeito disso e para que possam ficar sabendo, né, do lançamento do volume 3 também. Beleza, gente? Vou escolher, vou mandar uma mensagem para vocês no direct, aí no seu inbox no Instagram, dizendo que você ganhou, pedindo seu endereço, e alguém da minha equipe vai estar mandando aí para a sua casa esse livro aí, o volume 3, gratuitamente. Beleza, galera? Bom, sem mais delongas, vamos entrar no assunto então, no tema de hoje, que é o vídeo 10, as visões de Ellen White. Tá, vamos lá. Muito importante esse tema, porque todos os títulos, todos os tópicos, né, todos os capítulos são importantes nesse livro, senão a gente não teria colocado. Então, esse tema é muito importante porque fala sobre as visões de Ellen White, tá? Algo meio estranho, né? As visões dela, meio misterioso. Tinha visões, não tinha visões. Que história é essa, Gleice? Era de Deus, era do diabo, era clínico? Você já mencionou aí no outro vídeo que a coisa parecia ser neuropatológica, doenças neurológicas aí por causa da pedrada. Que história é essa? É espiritual? Não é? É biológico? Fala aí, mano. Que história é essa? Eu vou falar, calma. É o seguinte, gente. A verdade é que Bom, a conclusão sobre isso eu vou falar no final desse vídeo, tá? Então fique até o fim. Mas vamos iniciar aqui sobre o que acontece, qual que é essa questão das visões de Ellen White. O que a Igreja Adventista diz, né? Primeiramente, o que a Igreja Adventista diz, o que os membros acham,
que estava acontecendo? O que se passa com relação a essas visões de Ellen White? Bom, a verdade é que a Igreja Adventista, ela apresenta Ellen White como uma pessoa que tinha superpoderes, né? Poderes especiais ali, dados por Deus, né? Porque ela tinha sido escolhida, teoricamente, ali por Deus para ser a profeta principal do fim dos tempos. E, segundo a Igreja Adventista, ela seria a pessoa responsável por trazer revelações importantíssimas para o povo remanescente de Deus nessa terra, sobre como ele deveria se portar no fim dos tempos e para, né, saber como evitar as armadilhas ali especiais colocadas por Satanás nos últimos dias ali para esse povo. Bom, um desses superpoderes eram as visões que ela dizia possuir ali, ter, falando sobre o futuro, o passado e o presente das pessoas, inclusive, né? O que dava a ela ali uma aura de quem bisbilhotava a vida das pessoas ali de uma maneira sobrenatural, né? E também conversava com mortos, via quem que estava no céu, quem não estava, enfim. Meio esquisito, mas esse fato, né? Esse fato, essa ideia de que ela tinha essas visões, dava a ela uma chancela, digamos assim, divina, né? Ó, eu tenho visões, então isso quer dizer que eu sou mesmo escolhida por Deus e é isso. Então melhor você se alinhar aí, senão o pau vai quebrar pro teu lado. Era basicamente assim que ela agia, essa era a atitude dela, entendeu? Quem mexesse com ela estava mexendo com Deus. Por quê? Um dos motivos é porque ela tinha essas visões. Dizia ter, né? Bom, além disso, isso também fez com que a Igreja Adventista moldasse todo o seu corpo de doutrinas em torno das visões da Ellen White, tá? Não bastava alguém chegar um dia e falar assim, ó, juiz investigativo é isso, isso, isso. Ah, é mesmo? E a Ellen White? Peraí que... Opa, tive uma visão. É isso aí, tá aprovado. Pode colocar aí no corpo de doutrinas fundamentais, põe aí que eu acabei de ter visão, tá chancelado. Então era assim, né? Era mais ou menos assim, estou exagerando um pouco, mas era mais ou menos assim que acontecia, tá? Alguém via com uma ideia, ok, mas quem chancelava era Ellen White, tá? Através dessas visões malucas aí. Tá, mas Gleison, mas... E aí? Mas assim, os anjos, relatores, apareciam para alguma outra pessoa? Deus falava com mais alguém para dizer que, ó, essa aí é a minha profetisa mesmo? Não. Não, quem dava garantia da coisa era ela mesma, entendeu? Ó, é isso, pronto, acabou. Tá, mas e aí, Ellen White? Quem que pode garantir? Não, a garantia sou eu. Não, fique tranquilo, eu tô garantindo aqui. E o impressionante era que as pessoas caíam, acreditavam mesmo. Isso, para os seguidores dela na época, era mais do que suficiente. Estranhamente, eram pessoas muito impressionáveis, né? E ela dizia, e ela tinha mesmo algumas coisas que a gente vai falar aqui, que pareciam ser transes mesmo, então isso impressionava as pessoas e eles acreditavam ali. Bom, algumas lendas, né, acabaram surgindo em torno dessas visões, supostas visões de Ellen White, e que tem alguns detalhes muito interessantes. Por exemplo, o alto número de visões que ela diz ter tido durante seu ministério, e também as pessoas que apareciam, né, durante essas visões dela ali para ela. A Igreja Adventista diz que Ellen White teve algo em torno de 2.000 visões. É o que a igreja diz, tá? 2.000 visões. Mas, quando a gente vai averiguar esse negócio aí, mais a fundo, o que ela tem registrado mesmo nos livros dela é algo em torno aí de 200 visões. Na verdade, 203 visões, para ser mais exato. 188 visões catalogadas com datas e mais 15 visões sem datas específicas. Então, o total 203 visões, que consta no livro dela. A Igreja Adventista fala 2.000, mas o que está nos livros dela são 203 visões no total. Bom, olha que bacana que a gente vai fazer agora. Vamos colocar num quadro aí na sua tela, tá? As informações, a frequência anual das visões que ela diz ter recebido ali conforme a sua idade foi aumentando. Olha o quadro aí para vocês na tela. A frequência das visões de Ellen White. As datas, né?
Olha lá, de 1844 a 1850 ela teve 60 visões, uma média de 10 visões por ano. Isso que a gente tem catalogado, tá? Catalogado. E com datas, mas se a gente for pegar a Igreja Adventista, ela basicamente teria tido quase que uma visão por dia, né? Das 2.000 visões ali. Bom, 60 visões, média por ano 10. Idade dela foi de 17 a 23 anos, das datas de 1851 a 1860. 27 visões, média por ano 3. Ela dos 24 aos 33 anos. De 1861 a 1870 foram 35 visões, 3,5 visões por ano, uma média. 34 a 43 anos, né? 1871 a 1880, 14 visões, 1,5 de média por ano, e dos 44 aos 53 anos de idade. De 81 a 90, 1881 a 1890, 15 visões, 1,5 a média por ano, idade de 54 a 63 anos de idade. Datas de 1891 a 1900 foram 15 visões, 1,5 a média por ano, dos 64 aos 73 anos. E 1901, 1915, 22 visões, 1,5 de média por ano, dos 74 a 89 anos. Total de visões 188 visões com datas, média geral de 2,5 visões por ano. Total de anos de ministério 71 anos, tá? Bom, uma coisa interessante também que a gente vai ver é que conforme a idade dela foi avançando, a frequência das visões dela foi diminuindo, tá? E só que o contrário era com relação às escritas das visões dela. Então assim, ela foi ficando mais velha, as visões foram diminuindo. Só que ela não escrevia as visões que ela tinha logo de cara. Ela escrevia mais à frente. Então ela aumentou a frequência da escrita sobre as visões dela conforme ela foi ficando mais velha, tá? Então, digamos, ela teve 60 visões ali na década de 1844 a 1850. Ela deve ter escrito nesse período ali umas 10 visões, vai. Sobre as outras visões ela foi escrevendo só lá na frente. As outras visões que ela teve nesse período. Mas como assim, Gleison? Sim mesmo, tá? Mas como que ela se lembrava dessas visões? O Espírito Santo trazia a memória dela, o que ela tinha visto? Como que era, Gleison? Como é que era esse negócio aí? Não, isso seria demasiado simples para a profetisa mensageira do Senhor, né? Não era assim que acontecia. O que Deus fazia segundo ela? Deus mandava um anjo para falar com ela e trazer à memória dela o que relembrar, né? E novamente relatar as visões que ela tinha tido no passado. E também trazia mais informações e tal ali. Quando trazia lembranças das visões, trazia informações extras também. Bom, o apelido desse anjo era o meu anjo relator. É um apelido carinhoso que Ellen White deu para esse anjo, e em diversos escritos dela ela fala sobre ele. Vamos ver ali algumas menções que ela fez a esse anjo. Ela fez centenas e talvez milhares de menções, mas vamos ler alguns desses textos aqui, tá? Olha lá. Na noite seguinte, sonhei que um jovem de aparência nobre entrou na sala onde eu estava imediatamente após eu ter falado. Essa mesma pessoa já apareceu diante de mim em sonhos importantes para me instruir de tempos em tempos nos últimos 26 anos. Olha lá. Foi-me mostrado que o anjo relator faz fiel registro de cada oferta dedicada a Deus e posta no tesouro, e também do resultado final dos meios assim providos. Os olhos de Deus tomam conhecimento de cada moeda devotada à sua causa e da disposição e relutância do doador. Os motivos que animam a dar são também anotados. Os crentes consagrados, abnegados, que devolvem a Deus o que é seu, tal como ele deles requer, serão recompensados segundo as suas obras. Não lhes agrada o exame ou a disciplina próprios. A mente anseia pelas variadas e distantes cenas da vida mundana. Os filhos são negligenciados por condescendência com a inclinação. E o anjo relator escreve: servos inúteis. Caraca, o anjo relator pegava pesado aqui, hein? Chamava os caras de servos inúteis. Meu Deus. Olha lá. Para muitas moças, os rapazes são os assuntos da conversação. Para os rapazes são as jovens. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
Eles falam dos assuntos em torno dos quais mais gira sua mente. O anjo relator está escrevendo as palavras desses rapazes e moças professos cristãos. Como se sentirão confusos e envergonhados quando as encontrarem novamente no dia de Deus? O anjo relator escreveu fielmente suas ações. Todo ato egoísta, toda palavra inconveniente, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, com toda hipocrisia dissimulada, são fielmente anotados no livro do registro mantido pelo anjo relator. Cara, que viagem dessa mulher, né? Para ela o que acontece é o seguinte, ó, tem um anjo aqui, tá do meu lado, é possível que eu tenha mesmo, isso eu creio, mas ele tá escrevendo tudo que eu faço. Tudo que eu faço e tudo que eu deixo de fazer. Você imagina o trabalho desse anjo. Fica lá escrevendo. Escreve tudo, tudo, tudo. Eu não sei se como que é, se ele digita, se tem um laptop, ou se ele vai escrevendo a caneta. Cara, para escrever tudo a caneta, você para pra pensar. Tudo que a gente faz. Tem um anjo do lado só escrevendo ali. Olha lá, agora ele olhou pro lado, agora ele olhou pra cima, virou pra cá. Ligou a TV, desligou a TV. Tudo que o cara faz tem um anjo relator escrevendo. É o que ela tá dizendo aqui, ó. O anjo relator escreveu fielmente suas ações. Tudo. Tudo é fielmente anotado no livro de registro mantido pelo anjo relator. Tá, isso aqui tem a ver com o juiz investigativo. Então, segundo ela, esse anjo escreve, aí põe no correio vai pro céu. Tá, um correio ali celestial. Vai pro céu, chega lá, puf, o carteiro entrega. Lá depois que terminou, né? Porque tem uma hora que, né, vai ficar muito cheio, fica grosso. Então tem que mandar para cima e começar num outro livro. Mandou lá, chega lá onde está Jesus. Aí Jesus pega, abre e começa a ler. Entendeu? Aí vai. Ih, olha o cara aqui, não guardou o sábado. Nesse sábado aqui, esse sábado aqui ele não guardou, não. Ah, tá ferrado. Pediu perdão? Passou a guardar depois disso? Não. Tá arriscado o livro. Tá arriscado, tá fora. É assim que ela imaginava que a coisa acontecia, esse juiz investigativo aí. Claro, porque tem alguém teria que estar escrevendo nesses livros aí. Quem que escrevia? Os anjos relatores. Vamos lá. Alguns estão prontos para perguntar: quem disse essas coisas à irmã White? Eles até me fizeram essa pergunta. Alguém lhe disse essas coisas? Eu poderia responder a eles: sim, sim. O anjo de Deus falou comigo. Mas o que eles querem dizer é: os irmãos e irmãs expuseram seus defeitos? Daqui para frente não vou menosprezar os testemunhos que Deus me deu, fazendo explicações para tentar satisfazer mentes tão estreitas. Mas tratarei todas essas perguntas como um insulto ao Espírito de Deus. Deus viu por bem me colocar em posições em que Ele não colocou ninguém mais em nossas fileiras. Uau! Uau! Ela foi a escolhida, hein? Deus mío. Bom, então assim, esses são alguns exemplos, né, que apresentam a fonte de Ellen White. Da onde ela tirou? Do anjo relator. Né, de muitos dos escritos dela, dos conselhos, das visões. Quem passou para ela? O anjo relator. Tá. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Será que essa dinâmica aí, existe algum respaldo bíblico para isso? Ou seja, será que a gente pode encontrar na Bíblia algum profeta que recebia suas instruções e escritos através de anjos relatores? O que vocês acham? Além disso, teria algum desses profetas canônicos aí recebido a mesma média do número de visões que Ellen White recebeu ao longo da sua vida? O que vocês acham? E para finalizar, será que algum desses profetas canônicos plagiou os escritos deles de maneira secreta? E quando foram confrontados, negaram o plágio? E mesmo assim tiveram seus escritos mantidos por Deus na Bíblia? O que vocês acham? Você acha que... Escreve aí, escreve nos comentários aí. Você acha que isso aconteceu, sim ou não? Bom, já vou adiantar que a resposta para todas essas perguntas é um claro e direto não. Não, tá? Mas a gente quer ilustrar melhor aí para vocês essas questões através de um quadro que vocês vão ver aí na sua tela.
tá? Mas nenhum profeta bíblico chegou nem perto de ter o número de visões que Ellen White alegou ter recebido. Sejam elas 2.000 visões que a Igreja Adventista diz que ela teve, insiste em dizer que ela teve, ou mesmo as 203 visões que nós temos registro ali nos livros dela. Olha o quadro aí, comparativo na sua tela. Olha lá, a frequência das visões dos profetas bíblicos. O profeta Elias, quantas visões teve? 0. Teve 21 anos de ministério. Eliseu, quantas visões? Uma visão. Quantos anos de ministério? 54 anos. Isaías, profeta Isaías, maior profeta messiânico do Antigo Testamento, 2 visões somente, ao longo de 50 anos de ministério. O profeta Jeremias, 2 visões, 40 anos de ministério. Daniel, 4 visões, 67 anos de ministério. O profeta Ezequiel, 7 visões, ao longo de 22 anos de ministério. O profeta Joel, 1 visão, não sabemos quantos os anos de ministério dele. O profeta Oséias, 1 visão, também não, ele teve 25 anos de ministério. Naum, 1 visão, 50 anos de ministério. Jonas, 1 visão, não sabemos quantos anos de ministério. Obadias, 1 visão. Abacuque, 1 visão. Sofonias, 1 visão. Zacarias, profeta Zacarias, 6 visões, média de 1 visão por ano. Teve 5 anos de ministério. Profeta Malaquias, 1 visão. Profeta Amós, 5 visões. Profeta Ageu, 5 visões. Profeta Miqueias, 1 visão. 50 anos de ministério. E Jesus teve ali nenhuma visão. Jesus não teve nenhuma visão ao longo ali dos seus 3 anos de ministério, né? E Estevão, 1 visão. Não sabemos quantos anos de ministério. João, o profeta João, teve 1 visão. Foi ali o Apocalipse. Ao longo de 60 anos de ministério. Bom, total de visões bíblicas, 42 visões. Total de ministério de todos os profetas bíblicos somados, 524 anos de ministério. 42 visões. Agora vamos ver Ellen White. Ellen White. Falsa profeta. Eu coloquei profeta, mas tá, vocês já sabem. Visões, 203 registradas, média de 2,8 visões por ano. 71 anos de ministério. De acordo com a Igreja Adventista, 2.000 visões. Ela teve 28 visões por ano, mais ou menos a média, em 71 anos de ministério. Muito bem. Qual seria então, gente, o motivo pelo qual Ellen White teria tido uma experiência tão diferente assim quando comparado aos outros profetas bíblicos? Teria talvez ela recebido essas informações de uma fonte que não fosse a verdadeira fonte divina? Mas sim talvez do outro lado da força, ou seja, do lado inimigo? As evidências apontam para isso, tá? Mas principalmente o fato de que o anjo relator de Ellen White ajudou não somente a distorcer o evangelho de Cristo, mas também a adicionar doutrinas que não encontram na Bíblia, não aparecem na Bíblia, que já solidificam essa teoria, né, de que realmente veio de outra fonte esse negócio aí. Além disso, esse anjo relator, ele intencionalmente colocou o povo adventista contra o restante todo do corpo de Cristo. Babilônia, igrejas apostatadas, vão nos matar no decreto dominical. Ou seja, criou uma ideologia sectária, passou para Ellen White, e Ellen White comeu com farinha e depois passou para os seus seguidores. Mais um ponto aí, mais um argumento a favor dessa teoria de que esse anjo aí não era do céu, era um outro, vinha do inferno, né? E esse anjo ainda constantemente alimentava Ellen White com profecias que nunca se cumpriram. Você acha que um anjo do Senhor faria isso? Bem, de acordo com a própria Ellen White, o anjo relator dela acompanhou por pelo menos 26 anos, galera. 26 anos. Vamos parar para pensar. Por que motivo esse anjo a encorajaria
Ou pelo menos não falaria nada a respeito de que seria errado plagiar o conteúdo de outros autores. Falou nada, não deu nem um toquezinho. Passou 26 anos com ela. 26 anos. Por que motivo esse anjo daria informações erradas a ela com relação à reforma de saúde que a gente viu no vídeo passado? Sobre o chá, o café, a carne, o vinagre. E por que razão, gente, um autêntico anjo do Senhor entregaria a ela falsas profecias que ela iria publicar ao longo do seu ministério? Não era tão brother esse anjo, né? Poderia falar, ó, dá um toquezinho, ó, isso aí não vai acontecer, Ellen White. Ou passava errado para ela mesmo. O anjo mesmo falava errado para ela. E por que esse anjo também entregaria a ela falsos ensinos que distorcem o evangelho de Jesus? Para pensar, 26 anos caminhando. 26 anos caminhando junto. Sabe o que é isso? 26 anos caminhando junto. E passar todas essas informações erradas aí. Estranho. Mas sabe quem costumava fazer a mesma coisa? O anjo relator do Joseph Smith. Sim, do profeta Mormon. O anjo Moroni. Se lembra dele? Sabe qual outro anjo que também passava informações equivocadas para o seu profeta? O anjo relator de Maomé. Que, segundo ele, era o próprio anjo Gabriel. Vocês estão entendendo, gente? As similaridades da coisa aí? Para você que é adventista, você não acha estranho isso? A mesma coisa que acontecia com o Ellen White acontecia com os Mormons. E também com Maomé. Essas outras igrejas, ou religiões no caso do islamismo, né? São corretas? Concordam entre si? Se não concordam entre si, então, ou, vamos pensar logicamente, ou todas elas estão erradas, ou pelo menos duas estão erradas e uma está certa. Isso pode ser. Mas todas estarem certas não pode ser. Vocês concordam comigo? Então, ou todas essas três estão equivocadas, que tem o mesmo modus operandi, o mesmo. Manda um anjo lá, fala com o profeta cria uma religião que distorce a Bíblia, que fala de coisas que não aconteceram, falsas profecias. Vocês não acham um pouquinho estranho, gente, isso? Para pra pensar, amigo adventista. Acho que a coisa está começando a se encaixar aqui, né? Está começando a se encaixar mais ainda do que a gente já tinha visto. Muito bem. Agora, mais um ponto. Por 26 anos, Ellen White teve pelo menos um anjo relator, esse anjo aí, à sua disposição. À sua disposição. Será que isso aconteceu alguma vez nas Escrituras? Gente, me ajuda. Me ajuda, pessoal. Ô, adventista. Me ajuda aqui. Para pensar um pouquinho. Usa a cabeça. Tenta sair da bolha um pouco. Tenta. Só tenta. Eu sei que é difícil, mas tenta. Aconteceu isso alguma vez na Bíblia? Caraca, gente. Vamos lá. Vamos colocar um quadro aí para você. Um outro quadro. Para você entender agora a frequência de encontros angelicais na Bíblia. Para você ter uma ideia. Uma noção da diferença absurda. Ellen White com 26 anos com seu anjo relator. Vamos ver o pessoal, os personagens bíblicos, se isso acontecia. Olha lá. Os encontros angelicais na Bíblia. Agar teve 2 encontros. A referência bíblica está ali. Ó. Gênesis 16, 7 a 11 e Gênesis 21, 17. Ló teve 1 encontro angelical. Gênesis 19, 1 a 5. Abraão, 1 encontro angelical. Gênesis 22, 11. Jacó, 2 encontros angelicais. Gênesis 31, 11, 32. Na verdade, Abraão teve 2 encontros angelicais. Isso aqui está equivocado. 2. Moisés, 1 encontro. Êxodo 3, 2, 32, 34. Balaão, 1 encontro. Gideão, 1 encontro. Mãe de Sansão, 2 encontros. Pai de Sansão, 1 encontro. Davi, 1 encontro. Elias, 2. Gade, 1.
Araúna, 1. Isaías, 1. Ezequiel, 1. Daniel, 2. Zacarias, 7. José, 3. Jesus, 2. Mulher na sepultura, 1. Zacarias, 1. Maria, 2. Pastores, 1. Os apóstolos, 1. Felipe, 1. Cornélio, 1. Pedro, 1 encontro. Herodes, 1 encontro. Paulo, 1 encontro. Pelo menos que é o que a gente tem registrado na Bíblia. João, 1 encontro. Gente, total de encontros angelicais na Bíblia, 45, ao longo de 4.000 anos. Total de encontros angelicais de Ellen White, centenas ao longo de 26 anos. O que vocês acham, gente? Todos os personagens bíblicos perdem em conjunto, novamente, para Ellen White. Se somar todos eles. Perdem em conjunto para Ellen White. A Bíblia parece não ser párea para Ellen White, em nenhum aspecto. Seja nos encontros angelicais, nos números de visões, ou até mesmo em questões doutrinárias. A Bíblia não é párea para Ellen White. Aparentemente, a Ellen White sabia mais que todos os profetas bíblicos juntos, e até mesmo mais que o próprio Jesus, né? Como a gente viu, porque ela sabia o dia e a hora da volta dele, antes dele. Muito bem. Isso tudo que a gente apresentou até agora, gente, está baseado na ideia de que a Sra. White recebia verdadeiramente visões advindas ali de algum lugar espiritual de maneira sobrenatural. Creio que a gente já eliminou aqui a possibilidade de que essas fontes, as fontes dessas visões, eram de fato o céu, né? Creio que já ficou claro. Então, se a gente admitir que essas visões são realmente verdadeiras, elas só poderiam estar vindo de Satanás e seus demônios. Isso está claro. Agora, a gente tem que ver também, gente, é aquela história que a gente falou no início ali. Vamos tentar ver isso sob um ângulo um pouquinho diferente, um ângulo um pouco mais científico, né? E daí no final a gente vai fazer análise e conclusão final sobre o que realmente estava acontecendo na vida de Ellen White com relação a essas visões e as reais fontes e motivações por trás disso tudo. Tá, vamos lá então. As visões de Ellen White sob a ótica da medicina. Muito bem. Lá no capítulo 1, no vídeo 1, a gente falou um pouquinho sobre aquele trágico acidente que Ellen White sofreu na infância dela, que causou grandes traumas psicológicos e consideráveis sequelas físicas ali, que a deixaram com marcas profundas, né, e visíveis na sua face. Ela tinha aquele nariz de pug, né, aquele nariz meio amassado ali, mas muito mais terrível que essa desfiguração do rosto dela, a pedrada que ela recebeu na sua cabeça gerou na Sra. White também sérios problemas neurológicos, tá? E depoimentos e relatos de médicos especializados que analisaram a Sra. White quando ela estava em visão evidenciam o quê? Que ela sofria de doenças no sistema nervoso e uma combinação de, olha só, histeria, epilepsia, catalepsia e êxtase, tá? Esse foi o diagnóstico dado ali pelos médicos. Antes de a gente analisar os depoimentos desses médicos, vamos ver ali quais são as características das pessoas que sofrem dessa condição, primeiramente de histeria, tá? Vamos lá. Geralmente, na grande maioria das vezes, quem tem histeria é do sexo feminino, tá? Num artigo ali do Dr. Reynolds, num artigo científico chamado Hysteria, do periódico System of Medicine, ele escreveu o seguinte: a ampla predominância da histeria no sexo feminino deu origem ao seu nome. Tá. O que acontece, gente? As mulheres elas possuem muitas vantagens ali em relação aos homens, né? Algumas vantagens naturais, mas essa aí não é uma delas. De acordo com vários estudos científicos, a histeria é ocasionada predominantemente em pessoas do sexo feminino. Então, Ellen White era uma mulher, né? Então, esse ponto aí, check, sexo feminino, check, beleza. Vamos lá. A gente vai fazer algumas análises aí, mas meio grosseiras, meio, né, básicas sobre essa doença, e depois, se você quiser saber mais, tá no livro,
a gente entra bem a fundo nesses pontos aí. Bom, a idade de quem tem histeria, geralmente o início das alucinações acontece entre 15 a 20 anos de idade, tá? De acordo com o Dr. Roberts, ali no livro Theory and Practice of Medicine, na página 399, ele diz o seguinte: a histeria é infinitamente mais comum entre as mulheres, começando geralmente dos 15 aos 18 ou 20 anos de idade, tá? Começa nessa idade. Olha o que o Dr. Johnson falou também. A histeria geralmente atinge as mulheres desde a idade da puberdade até o declínio das funções peculiares de seu sexo, ou seja, começa na puberdade e termina ali na menopausa, mais ou menos, né? Ela termina lá quando tá velha, né? Assim. Tá, o período do início das visões de Ellen White coincide com a idade das pessoas que passam a ter alucinações por histeria. Ellen White teve a sua primeira alucinação ou visão, como ela diz, né, com 17 anos. E o declínio da frequência das visões dela, que a gente viu, se lembra no início ali? Ela foi ficando mais velha, as visões foram acabando, foram parando, tá? Isso também coincide com o diagnóstico de histeria com relação à idade. Conforme ela foi avançando, ela tinha dizia ter, né, muitas visões no início ali, após os 17 anos, e depois foi diminuindo. Então, mais um ponto que check ali, idade do início e do fim das alucinações de quem possui histeria, bate com os da Ellen White. As causas, de acordo com o Dr. Roberts, novamente, as causas para a histeria são: causa número 1, distúrbio mental, especialmente emocional, por exemplo, um susto repentino, tristeza ou ansiedade prolongada. Causa número 2, influências físicas que afetam o cérebro, como um golpe ou uma queda na cabeça. Dr. Putzel complementa: em cada 10 casos meus, 6 foram por lesões na cabeça. Tá? Mais uma vez, os sintomas principais da causa de histeria coincidem com as circunstâncias vividas pela Sra. White. Né? E essa é, sem dúvida, o ponto mais importante, a pedrada que ela tomou na cabeça quando ela tinha 9 anos, né? De idade, ela ficou inconsciente por 3 semanas e depois que ela acordou, ela nunca mais foi a mesma pessoa, tá? Então, causa de histeria por golpe na cabeça, check. Mais um ponto aí. Geralmente, quem tem histeria apresenta um estado geral de saúde doente e fraco. A pessoa tá sempre doentinha ali e tal, e fraca, né? Que exatamente era o caso da Sra. White. Olha o que o Dr. Roberts diz ali mais uma vez sobre o estado de saúde da pessoa que tem histeria. A maioria das pessoas histéricas está com a saúde grandemente comprometida. A Enciclopédia Americana, no seu artigo Histeria, traz mais insights sobre como é o estado de saúde normal de alguém com histeria. Desmaios e palpitações cardíacas aparecem com muita frequência e às vezes são tão severos que as pessoas afetadas por isso parecem estar morrendo. A própria Ellen White admite isso, né, nos escritos dela ali, que ela frequentemente ela desmaiava, ela estava sempre com a saúde debilitada ali. Ela sempre achava que ia morrer, ou que, enfim. E a maioria das visões dela, antes dela ter a visão, ela desmaiava. Né? Então, tipo, era uma fraqueza estranha. Ela desmaiava e daí entrava em visão, o que mostra, mais uma vez, que o problema dela era neurológico. Para pensar, gente. Para pensar. 2.000 visões. Digamos que foram 203. 203 visão é visão pra caramba, tá? 2.000 visões, então nem se fala. Mas vamos dizer que são só 203. Cada visão dessa mulher, ela desmaiava antes. É esquisito, tá? Desmaiar. Tinha alguma coisa errada ali na cabeça dela. O que aponta para, novamente, ser diagnóstico aí de histeria. Olha algumas coisas que ela escreveu sobre isso. Ela mesma escreveu. Fiquei em estupor por 3 semanas. Eu estava reduzida quase a um esqueleto. Minha saúde parecia estar irremediavelmente comprometida. Meu sistema nervoso estava prostrado. Ela mesma sabia que tinha alguma coisa errada com o sistema nervoso dela e neurológico, né? Então, essa aí foi a causa das alucinações e divagações religiosas dela.
Tá? Olha o que ela passou a ver e ouvir após o trauma que ela teve, o trauma craniano ali. Olha só, ela mesma escreveu sobre isso. Ouvi o anúncio emocionante de que Cristo viria em 1843. Essas palavras continuavam ecoando em meus ouvidos. O grande dia do Senhor está próximo. Eu frequentemente participava das reuniões e acreditava que Jesus estava prestes a vir. Então, assim, Ellen White ela cria piamente que Jesus viria em 1843. Ela via e ouvia e sentia coisas estranhas ali. Todo o sistema nervoso dela, né, havia sido fortemente abalado depois daquela pedrada, e as impressões religiosas e da vida em geral da senhora White apresentavam distorções estranhas assim, e ela iria carregar isso para o resto da vida dela. Essa é a verdade. Tá? Bom, os efeitos da sua imaginação sobre o inferno. Tá. Frequentemente, a imaginação de Ellen White criava ali fantasias mórbidas e sinistras a respeito do inferno, o que afetou muito o estado físico, mental e emocional da senhora White. Tá? Olha lá. Minha imaginação seria tão estimulada que a transpiração começaria. Eu temia perder a razão. Né? Alguns relatos dela sobre essas questões aí que ela tinha. Na época ela acreditava ainda no inferno. E ela realmente perdeu a razão, tá? Ela mesma confirma ali no livro dela Spiritual Gifts, volume 2, página 51, que ela perdeu a sanidade mental por 2 semanas. Ela confirma isso, tá? Ela diz assim, ó: a minha saúde estava muito debilitada. Muitos criam que ela morreria dentro de alguns dias, né? E aí foi nesse estado aí, de altamente debilitada, que ela teve a sua primeira visão, né? Então olha lá o que ela diz ali, ó. As condições de saúde que Ellen White recebeu as visões dela. Eu tinha apenas 17 anos, pequena e frágil. Minha força foi tirada e daí anjos conversaram com ela. Meus amigos pensavam que eu não poderia viver, mas fui imediatamente tomada em visão. Bom, geralmente ela tinha essas visões quando ela estava com a saúde muito debilitada, né, a fraqueza física dela precedia as visões, e após ela receber as alucinações ela voltava ao normal. Né? Então essa é mais uma característica de quem possui histeria. Em um minuto está fraco, no minuto seguinte desmaia e depois entra numa visão ou numa alucinação. E depois volta ao normal. E esse era o ciclo que acontecia com ela. De novo, de novo, de novo. Criando um estranho padrão de comportamento ali na vida dela. Tá? Olha lá. Ela escreveu mais sobre isso. Desmaiei sob o fardo. Alguns temiam que eu estivesse morrendo. Logo fui perdida para as coisas terrenas. Ou seja, teve uma visão. Né? E ainda desmaiei. Orações foram oferecidas por mim e fui abençoada e retirada em visão. Então, né, mais um ponto em comum ali. Você viu que tem várias coisas, né, que apontam para a questão da histeria, né? O estado geral de saúde de uma pessoa com histeria é constantemente doente e fraco, desmaia, e aí tem as visões. Então, mais um ponto ali para a gente checar no quadro dela, como apontando um diagnóstico ali de histeria, gente. Bom, as pessoas que têm histeria também têm tendência ao exagero e a enganar aqueles que estão à sua volta. Sim, isso é um fato. Olha que interessante ali o relatório do Dr. Guernsey, que fala sobre isso. Veja lá. Olha lá, vamos ver lá. Essas pessoas entretêm seus ouvintes com contos maravilhosos sobre a grandeza e proezas de suas vidas. Esses relatos são proferidos com uma expressão de sinceridade bem calculada para enganar o ouvinte honesto. E tal liberdade desenfreada da imaginação e total despreocupação com a verdade são vulgarmente atribuídas a uma completa falta de princípio e a mais desmedida vaidade. São, na realidade, devidas àquela condição mórbida do organismo feminino que é designada pelo termo abrangente histeria. Tá.
A gente sabe que esse negócio aqui é bem, se encaixa bem com Ellen White, tá? Para pra pensar do que vocês viram até agora aqui dela. Se você tá acompanhando a série toda. Se você não tá, volta lá e assiste. Porque assim, plágios, devaneios, heresia. A mulher viajava pra Saturno, galera. Hein? Fala sério. Tá, tipo assim, é isso aqui, tá? Mais de 2.000 visões, de acordo com a Igreja Adventista. 2.000, 26 anos andando com o anjo relator. Ai, senhor. Tá. Então, de fato, ela sim contava histórias aí, né? De seus encontros angelicais, e tinha tendência de várias outras maluquices, e ela tinha sim a tendência a exagerar os fatos, ou simplesmente enganar o público, né? Contando invencionices ali da sua fértil imaginação. Então, a tendência a exagerar e enganar, check, mais um ponto que se encaixa perfeitamente com Ellen White. Agora, olha só que interessante, parar de respirar. Várias pessoas que viram, testemunharam ali a Ellen White em visão, alegavam que ela parava de respirar durante seus transes, né? O seu próprio marido, Tiago White, escreveu sobre isso dizendo, ela não respira durante o período que ficava em visão. Olha lá o que o Dr. Roberts, mais uma vez, né, nos traz a respeito do assunto. A interrupção da respiração geralmente é completa. Bem esquisito. Mas a verdade é, esse parar de respirar durante as alucinações é um sintoma principalmente de quem possui catalepsia. Por isso que a gente incluiu a catalepsia ali. A gente não, né? A gente e os médicos ali. É, no diagnóstico da Ellen White. Tá? Provavelmente era uma condição neurológica que ela tinha. Olha o que a doutora Gabriela Galvão, por exemplo, fala a respeito da catalepsia e das suas causas. O que é a catalepsia? Catalepsia, de acordo com a doutora Gabriela Galvão, é uma condição caracterizada pela paralisação dos membros e da cabeça, além da incapacidade de falar, com uma tendência do paciente a se manter em uma posição imóvel, paralisia. Em alguns casos, os eventos da catalepsia podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Um episódio de catalepsia pode durar desde minutos a alguns dias, porém habitualmente dura entre 1 a 10 minutos. Durante o estágio REM, último estágio do ciclo do sono, caracterizado por movimentos oculares rápidos, há uma diminuição natural do tônus muscular. No caso da catalepsia, essa característica do sono REM ocorre subitamente durante o dia, causando fraqueza ou paralisia total, mesmo quando a pessoa permanece acordada durante o episódio. Normalmente, a catalepsia é desencadeada pela excitação emocional. Os ataques podem variar em gravidade, desde uma breve sensação de fraqueza até um total colapso físico. Bom, mais uma vez se encaixa bastante ali no perfil da Ellen White. Olha ali as causas da catalepsia, o que a doutora Gabriela Galvão fala sobre isso. Tá? Ela diz que é provável que haja alguma alteração nas áreas do cérebro que controla os movimentos, seja por predisposição genética ou até mesmo devido a um traumatismo craniano. Ou seja, as evidências médicas ali apontam, né, que o que os adventistas alegam ter sido uma prova das experiências sobrenaturais da Sra. White eram, na verdade, sintomas bastante comuns nas pessoas que possuem histeria e catalepsia, gente. Tá? Interessante isso, né? Mas é um fato, isso aqui é um fato. Então, olha lá, mais um ponto ali, né, que se encaixa no perfil da Ellen White, parar de respirar durante as crises de histeria, catalepsia, check. Exatamente o que acontecia com a Sra. White. Mais um ponto. Mania de grandeza e uma importância exagerada dada a si mesmo. A Sra. White é muito conhecida exatamente por essa sua mania de grandeza ali nos seus escritos. Vejamos alguns exemplos. Olha o que ela diz ali. É Deus, e não um mortal errante, quem falou. Deus colocou sobre meu marido e sobre mim um trabalho especial. Deus nos designou para um trabalho mais desafiador do que ele designou para outros. Eu poderia provar uma devoção maior do que qualquer pessoa viva envolvida no trabalho. Caraca! Ela se achava pra caramba, hein? Fala sério, hein? Bom, o Dr. Reynolds, ali no seu artigo Histeria do livro System of Medicine, diz o seguinte a respeito disso daí.
há uma crença predominante na importância do eu, e a paciente acredita que difere de todos os outros seres humanos. Tá? É interessante. Então, se encaixa bastante, tá? Ellen White, ela, segundo o reverendo Kenwright, né, o D.M. Kenwright, que conviveu com ela ali por algo em torno de 30 anos, ela não admitia assim para as pessoas que ela errava. Ela não admitia. Para ela era 100% correta. Olha o que ele diz ali. Eu a conheci por quase 30 anos, mas nunca vi confessar um único pecado durante todo esse tempo. Nenhum! Os adventistas do sétimo dia ridicularizam a reivindicação de infalibilidade do Papa, mas eles mesmos se curvam à autoridade de uma mulher que fez reivindicações mais elevadas de infalibilidade do que qualquer Papa ou profeta. Verdade. Tá, Gleison, tudo bem. Então, mas isso aí é tudo achismo seu, né? Pode ser uma grande coincidência esse negócio aí de todas essas qualidades aí, essas sintomas aí que batem com a histeria, com a catalepsia. Isso é uma coincidência? O que você está falando? Você está exagerando. Tá, você acha que eu estou exagerando? Tudo bem. Então, que tal se eu trouxer autoridades médicas, pessoas, doutores, né, médicos, que presenciaram Ellen White durante suas visões e deram a sua opinião médica a respeito? Aí, você acha que isso aí talvez te ajude a acreditar no que eu estou falando? Espero que sim, né? Mas tudo é possível, né? A gente sabe muito bem como que é a bolha adventista. Então vamos lá. Vamos então trazer, né? Mais do que justo, trazer aqui uma opinião médica sobre Ellen White, pessoas médicos que presenciaram pessoalmente, alguns por anos, muitos anos, os estados de transe da senhora White quando ela estava em visão e que apontavam quais seriam os verdadeiros motivos clínicos dessas estranhas manifestações. Alguns desses médicos aí cuidaram da saúde de Ellen White por anos a fio, tá? Como é o caso, por exemplo, do Dr. Fairfield. Vamos ver uma carta escrita por ele, né, que foi o médico responsável pela saúde da senhora White por muitos anos. Olha lá. Essa carta foi escrita em 28 de dezembro de 1887 em Battle Creek, Michigan. Olha o que a carta diz. Prezado senhor, você está sem dúvida correto ao atribuir as chamadas visões da senhora Ellen G. White às doenças. Tive a oportunidade de observar bastante o caso dela, abrangendo um período considerável de anos, o qual, juntamente com o conhecimento completo de sua história, desde o início, não me deu motivo para duvidar de que seus ataques divinos são simplesmente transes histéricos. A própria idade quase a curou. Assinado W.J. Fairfield, MD. MD quer dizer Medical Doctor, ou seja, médico. Beleza? E aí? E agora? O médico está falando. Tá? Esse cara é uma autoridade no assunto porque ele é um médico e cuidou da saúde da senhora White por muitos anos, né? Então, só isso aqui já seria suficiente, né, gente? Para comprovar que a mulher era uma histérica. Tinha histeria, tá? E provavelmente catalepsia também, devido à pedrada que ela tomou na cabeça. Mas tá, pela importância do tema, vamos trazer mais dois exemplos de dois outros médicos que falaram também a respeito do caso dela. O próximo é o relato do Dr. W.M. Russell, um médico adventista que foi o diretor do hospital de Battle Creek. Em 12 de julho de 1869, ele escreveu o seguinte: as visões da senhora White eram resultado de uma organização doentia ou condição do cérebro ou sistema nervoso. Condição do cérebro aqui é um termo, né, em inglês que condition of the brain ou brain condition, quer dizer uma doença do cérebro, tá? O Dr. Russell ele decidiu ali que as verdadeiras razões das alucinações da senhora White eram as suas doenças neurológicas, concordou com o Dr. Fairfield. Um outro médico agora, Dr. Jackson, do Instituto de Saúde de Pilot Grove, no Iowa, foi o terceiro médico a se pronunciar sobre o caso da Ellen White.
ela mesma, na verdade, falou sobre isso, né? Isso aqui está no livro do senhor Kenwright, Life of Ellen White, na página 99. Olha o que diz ali. Quando em uma conferência em Pilot Grove, Iowa, em 1865, ela relatou sua visita ao Instituto de Saúde do Dr. Jackson. Ela afirmou que o médico, após realizar nela um exame neurológico, a diagnosticou como sendo uma pessoa com histeria. Ela mesma falou sobre isso, gente. Tá? Então, assim, todos esses médicos não somente observaram em primeira mão as crises dela histéricas, né, as alucinações ali, as visões que ela dizia estar tendo, mas eles também cuidaram pessoalmente da saúde dela. Tá? Um outro fato curioso é que muitos dos médicos ali que trabalhavam no hospital de Battle Creek e tiveram contato direto com a senhora White acabaram renunciando à fé nas visões dela, né? Viram que eram falsas visões, ou até mesmo acabaram por rejeitar o adventismo como um todo, né? Então, a maioria daquele pessoal ali que convivia com ela, ou falou, ó, não acredito mais em Ellen White, ou não acredito mais em Ellen White e abandonaram a fé adventista. Um dos casos mais famosos ali de quem a princípio cria em Ellen White e acabou se tornando um descrente no dom profético dela foi o Dr. Kellogg, um dos casos mais famosos ali. Ele foi diretor-geral do Hospital de Battle Creek por muitos anos, vocês sabem disso, e ele mantinha uma excelente reputação ali a nível mundial como médico e cientista. Após acompanhar vários anos a senhora White, o ministério dela, o Dr. Kellogg não teve outra opção a não ser abandonar a crença nas visões e no poder sobrenatural que ela dizia ter ali. E isso não foi só pelo fato dele ter descoberto a respeito dos plágios. Você lembra que a gente citou alguns escritos dele ali falando sobre o Dr. Aquele Dr. Crass lá, que ele falou sobre aquele plágio da reforma de saúde, você lembra? Do Larkin Cole lá. A gente falou sobre isso no vídeo passado, se você não assistiu, volta lá, tá bem bacana. Mas sobre várias outras questões, as falsas profecias, os devaneios e a hipocrisia de Ellen White com relação à reforma de saúde, ele via ela comer, ela ia até lá, em Battle Creek, e me enchia a cara de carne, comia frango, e eles lá se mantendo fiéis, né, à reforma de saúde que ela tinha iniciado. Então, assim, além disso, ele como médico, ele também passou a notar, né, que as condições de saúde da senhora White eram, de fato, problemas neurológicos também. Que levavam a constantes alucinações ali, que de divinas não tinham nada, tá? O fato é, gente, o grande desapontamento de 1844 foi um momento de muita angústia ali para a senhora White, vergonha, sofrimento, e muito provavelmente, né, esse momento de distúrbio e choque emocional foi o gatilho que desencadeou ali e toda essa condição de histeria no cérebro dela, que já tinha sido traumatizado com aquela pedrada que ela recebeu na infância, e aquilo ali, né, acabou desencadeando todo o processo ali de alucinações e tudo mais, porque logo em seguida ela começou a ter visões, né? Dr. Roberts fala mais um pouquinho sobre esse trauma emocional aí que pode ativar a doença no paciente. Olha lá. A causa que ativa a primeira crise de histeria geralmente é alguma perturbação emocional poderosa e repentina. Às vezes o ataque é precedido por decepção, medo, emoções violentas, excitantes ou mesmo religiosas. Exatamente o que aconteceu no caso da senhora White. Bom, gente, então as conclusões, né? Que conclusão então desse que você chega? Tá, agora não tô entendendo mais nada. Você falou que era do demônio, agora tá falando que é uma condição clínica neurológica. Mas se decida, o que é então? Bom, o que a gente crê, gente? Né? A gente tem que ser bem, assim, a gente tenta ser o máximo neutro nas nossas opiniões, né? Imagine, eu era um adventista, 25 anos, né? Dentro da igreja, quarta geração. Eu tive que pôr o pezinho no chão e analisar a coisa friamente, né? E é isso que a gente está fazendo agora. A gente não está querendo
ter um viés aqui ideológico contra, tudo é contra, tudo é contra. Não, estou trazendo evidências para vocês, né? E vamos chegar à nossa conclusão. Você chegue na sua conclusão. A minha conclusão, após ver tudo isso, tá? Essas evidências científicas, os testemunhos, os depoimentos dos médicos que conviveram com a senhora White, o que fica claro para nós aqui? Que o trauma craniano que ela sofreu na sua infância ali e os traumas emocionais que ela experimentou mais à frente acabaram configurando esse diagnóstico, na minha opinião, inequívoco, de que ela possuía doenças neurológicas, né? Que a levaram a experimentar fortes alucinações mentais ao longo do seu ministério. E essas doenças que a gente, né, tudo indica, pelo que a gente viu ali, os próprios médicos falaram, histeria, catalepsia, epilepsia e êxtase, tá? E essa questão do anjo relator, Gleison? Que história é essa? Que você não falou que ele era um servo de Satanás, que instruía ela a respeito aí de como enganar seus seguidores com falso evangelho, blá blá blá. Que história é essa? Bom, é da nossa opinião seguinte, de que Satanás, o diabo, ele, inimigo de nossas almas, ele viu em Ellen White e naquelas circunstâncias em que ela se encontrou ali, naquele contexto, viu nela alguém que poderia influenciar muitas pessoas de uma maneira que iria avançar o reino das trevas ali, através dos seus ensinos heréticos, né, de mais uma seita pseudo-cristã. Da mesma maneira que ele escolheu Charles Russell, digamos, né, o Joseph Smith, o William Miller, escolheu ela, tá? Viu uma oportunidade, não é que o cara vai... Não, viu nela uma oportunidade. O outro lado é sagaz, entendeu? Então viu nela assim uma pessoa, olha lá, né, algumas características de liderança, apesar de ser frágil e tomou pedrada, agora já tem uma tendência ali né, ter alucinações naquele ambiente extremamente fanático religioso. E ela começou a ter essas alucinações, essas visões ali. Nós cremos até, eu creio que ela, a princípio, ela cria que aquilo ali era de Deus mesmo, né? Ela, assim, a princípio, o que tudo indica, ela tinha boas intenções e achava que estava recebendo visões de Deus, a princípio. Só que, o que aconteceu? Com o tempo, o poder que ela passou a exercer sobre os membros da seita adventista acabou levando ela para caminhos mais egoístas, como vocês viram ali nas questões do dinheiro, dos plágios. Os plágios, é impossível que ela tenha, né, feito aquilo sem querer, entendeu? Ali a coisa já desviou, já desviou. Sabe, a princípio ela até poderia ter boas intenções. Mas peraí, plagiar e dizer que não plagiou e negar? E dizer que eu vi? Você entende? Aí a coisa já começou a desviar, E ali, quando ela abriu brecha para o juiz investigativo, cara, vocês viram? Ela plagiou visões também. Ela plagiou visões. Então, vamos dizer que ela tenha visto algumas coisas, tá? Ou tenha alucinado em algumas coisas. Mas ela plagiou outras, logo na primeira visão. Vocês viram as semelhanças? É impossível ela não ter plagiado, gente. De um cara que ela via, ela presenciava o cara ali. Então, assim, era uma mistura de loucura com más intenções, entendeu? Problemas neurológicos, sim. Desvio de caráter. E aí entrou também um lado espiritual. Ali entrou o lado espiritual também, porque ela deu brecha, entendeu? Deu brecha. Começou a desviar do caráter, começou a crer em coisas antibíblicas, como o juiz investigativo. Abriu brecha. Abriu brecha. Satanás viu a porta aberta, empurrou, entendeu? Viu a brecha, empurrou a porta e entrou. Entendeu? Ele é uma entidade ardilosa e oportunista. Tá? Então, ele se utilizou dessas circunstâncias a favor dele, empoderou Ellen White, empoderou porque ela começou como vocês vão ver no próximo vídeo, começou a mexer com coisas ocultas, do ocultismo, maçonaria, Wicca
espiritismo. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Começou a mexer com isso, filhão? Esquece. Já não é mais Deus que tá ali. Não é, não é. Entendeu? Abriu a brecha, começou a mexer com essas coisas. Mas como assim que você tá falando, Gleice? Você tá dizendo que a minha profetisa, a mensageira do Senhor, ela mexia com o ocultismo? Tô falando isso mesmo. Infelizmente é verdade. Vocês vão ver as provas disso no próximo capítulo, tá? Mas a verdade é, gente, que sim, o diabo entrou ali, tá? Empoderou ela, impulsionou o ministério dela, que promulgou um falso evangelho, tá? Essas brechas espirituais, elas foram abertas lá pelo movimento millerita, né? Que insistiram na ideia antibíblica de marcar a data para a volta de Jesus. Você acha que isso vai dar em algo bom? Insistiam em marcar a data para a volta. E vocês vão ver no próximo vídeo que o Guilherme Miller, cara, não, cara, não. Ele foi usado. Ele foi usado também pelo outro lado, tá? Foi muito usado esse cara. Feio o negócio. É feio. E vocês vão ver a prova disso, o porquê disso. O porquê disso tudo, como aconteceu. E assim, aí desdobrou no juízo investigativo, aquele tapa-buraco. Vocês viram no que deu, vocês viram os frutos. Quais foram os frutos, gente? Para pensar. Foram bons os frutos? Foram bons os frutos. Neguinho se matando, sendo internado em hospício, matando familiares, crianças morrendo de frio e morrendo de fome, falência. Esses são frutos bons. Uhum. Você acha que o movimento millerita teve frutos bons? É isso que você está me dizendo? Não, mas deu origem à minha igreja, a igreja adventista. É uma seita. Não foi só a igreja adventista que nasceu por causa disso. Testemunho de Jeová também. E aí vocês vão ver a ligação até nos Mormons disso daí. De tudo isso daí. Está tudo ligado, gente. Está tudo conectado. Vocês vão ver. Vão ver no próximo capítulo, tá? Então, assim, infelizmente, gente, tá? É assim que configurou a coisa. Tinha boas intenções no começo, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Tinha boas intenções no início, abriu brecha, tomou pedrada na cabeça, configurou. Tinha tomado pedrada na cabeça lá atrás já. O diabo configurou tudo e falou: opa, peraí, que tem um negocinho aqui, hein? Ah, peraí, acho que eu vou colocar minha serva Jezabel aí pra tomar conta dessa história aí. Os portões do inferno se abriram e entraram com tudo. E hoje, até hoje, existe uma forte perseguição espiritual em cima dos membros, mesmo que eles não saibam disso, mesmo que eles, né, também tenham boas intenções, mas olha como, ó a mentalidade desse povo. Sectário, exclusivista, se fecham ali, se fecham neles, se fecham entre eles. O resto do corpo de Cristo vai nos perseguir, vai nos matar. Um falso evangelho, juízo investigativo, sábado, falso evangelho. É isso, gente, uma falsa profetisa. Ideias erradas, erradíssimas sobre escatologia, sobre soteriologia, sobre tudo. Cristologia, tudo, sobre tudo. Isso é um fato, tá? E é isso. Então é assim que se configura, né, toda essa questão das visões de Ellen White, né, do porquê. E calma, tem mais uma peça do quebra-cabeças grande, gigante, que vocês só vão receber nos próximos 2 vídeos. Esse foi o vídeo 10. Vocês vão receber no vídeo 11 e no vídeo 12, porque a gente vai ter que dividir em 2 partes o ocultismo oculto de Ellen White, que é o título do capítulo, né? Do capítulo 10 do livro, mas
vai ser o vídeo 11 e o vídeo 12, dividiremos em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre a maçonaria e a nova era, como está conectado ao adventismo, ao início do adventismo ali, muito forte, tá? De maneira muito forte. E a segunda parte a gente vai falar sobre Wicca e espiritismo. E tudo isso está conectado também às antigas religiões egípcias ali, o ocultismo, né, que nasceu tudo ali no Egito. Tá tudo conectado, galera, e é pesado isso aqui. Esse capítulo foi difícil para mim escrever, porque foi assim muita resistência, sofri muita resistência para escrever esse capítulo aí. Tive que investigar muito sobre a maçonaria. Tenho vários amigos ex-maçons que se converteram e me ajudaram muito a escrever esse capítulo aí com várias informações muito fortes, muito fortes. Esse capítulo é forte, galera. Eu deixei ele no final de propósito para você chegar até o final do livro. Você tem que ler esse capítulo, é o capítulo mais forte do livro. Você precisa, você que, né, gosta de começar livro e não terminar, você vai ter que terminar esse livro aqui. É longo, mas você vai ter que chegar no capítulo 10 e depois no capítulo 11 e no capítulo 12, que são, na minha opinião, são os três melhores. Que vai ser daí o vídeo 13 e o vídeo 14. Vocês vão saber depois do que se trata, mas é muito forte, galera. Isso aqui é forte, 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 forte. Meu Deus, tá? Então fiquem ligados. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, 8:00, horário de Brasília, a parte 1 do vídeo sobre o ocultismo oculto de Ellen White. Você não pode perder. Você não pode perder, de maneira nenhuma. E você, por favor, compartilhe esse vídeo de hoje. Os outros que você já assistiu, compartilha também. Volta lá, compartilha todos eles. Tá? Salva aí já, dá um jeito, joga para dá um download aí, salva esse. Eu espero que não, né, que não aconteça nada com esses vídeos aqui, mas vamos orar. E guarda eles, tá? Ajuda as pessoas que precisam ser libertas desse jugo pesadíssimo sectário. Mande para eles esses vídeos. Se possível, compre um livro, dê de presente para um adventista, tá? Dê de presente. Adquira o seu também, leia. Cara, é muita informação, é muita informação. De novo, para mim esse é o livro mais forte da série, tá? Mais forte, é forte, tá? Não se esqueça da promoção, tá? Não se esqueça da promoção, vão lá, deixe o seu comentário aqui. Melhor, às vezes o comentário não precisa ser longo não, tá? Pode ser um comentário curto. O melhor comentário pode ser um comentário curto. Só que eu gostaria que vocês, né, escrevessem algo bacana, pensem a respeito. Talvez você tenha um testemunho para dar, deixe seu testemunho aí, tá? Não sei, mas comente, gente, comente o que vocês estão achando da série até agora. Quero saber, tô curioso. Deixa aí, escreve aí, tá? E no Instagram, faça aquilo que eu falei, tá? Bata uma foto do volume 2, joga nos seus stories, marca 4 pessoas, me marca também. 4 pessoas que precisam saber a respeito desses livros. Marca essas pessoas, tá? Me marca que eu vou sortear no Instagram uma pessoa que vai ganhar esse livro, tá bom? Gratuitamente aí na sua casa, no conforto da sua casa, gratuitamente. Beleza, gente? Tá sendo muito legal gravar esses vídeos. E assim, tá chegando. Tem mais 4 vídeos só. Tem mais 4 vídeos só. E tá sendo um grande privilégio para mim, tá? Fazendo esse trabalho. Eu sou muito grato a Deus. Às vezes eu reclamo, né? Porque eu também sou ser humano, né? De como é difícil o ministério. Toma pancada aqui, toma pancada ali. Neguinho não entende, né? Não entende o propósito, não sabe? Mas na verdade mesmo é um grande privilégio para mim. Sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado para fazer esse trabalho e a todos que, né, estão envolvidos também, diretamente ou indiretamente nesse trabalho. Tem muita gente já falando sobre isso e
Cara, muito legal isso, muito legal. Rapidinho falar aqui, CACP, Wagner Olmos, Rodrigo Custódio, Lilian, Sérgio Baeta, tem um rapaz lá do Livre Now, muito legal, Giorgio, acho que é o nome dele, muito bacana. O PC da TV Caminho Livre, é, obviamente o pastor João Flávio Martinez, que lidera o CACP, o pastor Paulo Cristiano, Joaquim de Andrade, o Thales Elias, o pastor Alexandre Torres, quem mais? Quem mais? César Cavalcante, ai, tanta gente, não quero esquecer ninguém, mas tem muita gente envolvida nisso. Da Débora Buffoni, muita gente, galera. Então, para todo esse pessoal aí, sabe, orem por eles, sigam os canais deles, né? Que eles trazem muita informação bacana. Então, assim, muito importante esse trabalho, sabe? Que as pessoas não desistam de continuar divulgando. Eu, depois que terminar essa série, eu vou fazer algumas lives, entrevistas, tal, tal, tal. E, né, pretendo depois disso encerrar esse capítulo sobre o Adventismo. Muito provavelmente ele vai se encerrar e aí vocês vão ter as séries aí no YouTube, vão ter os livros, né? Os 3 volumes e aí depois a gente vai falar sobre outras coisas. Tá bom, gente? Mas é isso. Tem mais 4 vídeos ainda, calma. E os 2 melhores, os 4 melhores vão vir agora, eu creio, tá? Os dois, provavelmente os 2 mais pesados, mais fortes vão vir os 2 próximos e aí depois os 2 últimos vai ser assim aquela água viva que vai entrar na tua casa, assim, vai ser muito bacana, gente, vai ser muito bacana. Nossa, não quero nem ver esses 2 últimos aí, creio que eu vou me emocionar porque vai ser um encerramento, né? Mas, enfim, estou falando demais aqui. Vamos encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigado. Descortinandadventismo.com. Lá você consegue adquirir o livro. E também na Amazon. Que Deus os abençoe. Até daqui a 2 dias. Vai ser forte. Aguarde. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Até lá.